Olá, alunos! Vocês estão vendo aí uma pequena câmara fria, onde eu tenho uma composição. A figura é de uma camada só, mas a minha preocupação nesse exercício eu fiz aqui uma composição. É como se eu tivesse duas paredes. Uma parede por fora eu tivesse tijolo e por dentro eu tivesse uma camada de EPS. EPS para nós é poliestireno, ok? A espessura do EPS é 10 centímetros e do tijolo 9 centímetros. A temperatura externa do ar é de 35 graus Celsius. E a temperatura interna de menos 10 graus Celsius. Logo o calor está entrando e eu tenho um ΔT de 45 graus Celsius. Porque é 35 menos 10, né? Dá 45 graus Celsius. Então imagine que essa câmara então é composta por tijolo por fora e EPS por dentro. A pergunta é qual é a troca de calor. Bom, a condutividade térmica do tijolo foi dado e do poliestireno a gente tem uma tabela. Observe que tem uma tabela com algumas propriedades de condutividade térmica e esse material pode ser encontrado na apostila. Vamos usar então o K do EPS como sendo 0,035 watts por metro grau Celsius. Com essas informações, a gente pode também lembrar que 9 centímetros é a mesma coisa que 0,09 metro. Eu preciso usar a unidade de metro. E 10 centímetros é 0,1 metro, ok? Esse aqui é o EPS. EPS poliestireno e T de tijolo aqui, ó. Bom, a gente pode fazer um circuito elétrico equivalente dizendo que o primeiro nó é a temperatura externa e o último nó é a temperatura interna da câmara. Eu tenho aí 4 resistências térmicas. A primeira, o coeficiente de convecção externo. O segundo, o coeficiente de convecção interno. Eu tenho aqui essa resistência decorrente da condução pelo tijolo e outra resistência decorrente da condução pelo EPS. Então eu tenho condução de calor pelas paredes e eu tenho convecção externa e convecção interna. É muito comum se dizer, fazer essa partir da analogia com o circuito elétrico equivalente, que o U, que é o coeficiente global de transferência de calor, ele é dado como sendo 1 sobre resistência equivalente. E a resistência equivalente é dado por 1 sobre HE, que é 25. Nesse caso aí, estou usando então HE igual a 25 watt metro quadrado grau Celsius e HI igual a 7 watts por metro quadrado grau Celsius. A mesma consideração usada na disciplina de projeto de climatização. O último coeficiente aqui é 1 sobre HI, que é 1 sobre 7. O segundo coeficiente é 0,09 sobre 1 sobre 1,32 e o outro é 0,1 sobre 0,035. Calculando isso, dá um R equivalente de 3,10. A unidade de R equivalente é metro quadrado grau Celsius sobre watts. U é 1 sobre 3,10, que dá 0,32 watts por metro quadrado grau Celsius. O calor trocado entre o meio externo e interno é dado por essa equação, que é igual a U a ΔT. O pontinho significa que nós estamos trabalhando em watts, ok? Nesse caso vai ser watts, que é joule por segundo, ou joule por segundo, né? 1 watt é igual a 1 joule por segundo. U 0,32 está aqui. A área foi dada no enunciado como 60 metros quadrados de parede e o ΔT é 35 menos 10, que dá 45. Fazendo essa conta, temos uma troca de calor de 864 watts, ou 864 joules por segundo. Essa percepção que você tem que ter, que é joule por segundo entrando na câmera, né? 35 graus hora e menos 10 dentro.
No exercício é pedido para comparar também, e se fosse apenas o isopor, aí 10 centímetros aqui de isopor, ou de poliestireno, né? Que o isopor é o nome comercial do poliestireno. Nesse caso, a gente pode usar a equação de Fourier, bem simples, direto assim, ó. K, 0,035 vezes a área, que é 60, vezes o 45, que é o ΔT, sobre a espessura. Nesse caso, a espessura do EPS, né? Poliestireno. Com isso, nós temos 945 watts, ou 945 joules por segundo. Vejam que o tijolo fez muito pouca diferença. O isolante é o mais importante num processo como esse. Então, usar a parede de tijolo externa, muitas vezes é uma questão estrutural, mas não uma preocupação no tocante à transferência de calor. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.